exercício. Mas foram 24 anos na graduação, trabalhando com as disciplinas de cinesiologia e biomecânica, anatomia e fisiologia do exercício. Então, assim, o eixo da área do treinamento eram as disciplinas que eu trabalhava na graduação. Mas não foi por causa da graduação que eu comecei a dar aula em pós-graduação. Hoje são 26 anos dando aula na pós-graduação. O que me levou até a pós-graduação foi... Bom, hoje a palavra é networking, né? Naquela época lá era exatamente o respeito, o relacionamento com respeito que existia. Porque nós éramos um grupo de grandes amigos, cada um estudioso da sua área, e um amigo que era professor de fisiologia do exercício, professor Guilherme de Agostini da UFO, uma autoridade na área de fisiologia, conhecia o meu trabalho na musculação e na cinesiologia. E ele começou a respeitar muito mais quando eu inclinei, já professor universitário, aos 32 anos, falei assim, vou competir. E comecei a fazer dieta e competir no fisiculturismo com pessoas que eram atletas exclusivamente. Eu era professor da graduação e agora então da pós-graduação. Prestava consultorias, naquela época não era tão forte as consultorias como hoje, mas já estava envolvido com isso, consultor de atletas. E falei, vou competir. E foi um grande e maravilhoso desafio, porque eu brincava assim, a cada dieta que eu faço é um doutorado, é uma tese de doutorado que eu defendo, que não existe dieta, não tem uma dieta como a outra. Você foi subir nos palcos depois de adquirir o conhecimento, então. Conhecimento é uma palavra muito forte, né? Depois de adquirir informações. O conhecimento ele só existe quando você vivencia aquela informação. Então eu ouvia muita coisa, lia muita coisa, dava aula e cursos de muita coisa. E aí aconteceu que uma brincadeira que o pessoal fala, na prática a teoria é diferente. Totalmente. Isso foi maravilhoso, porque não é comum para qualquer pessoa, não é comum você chegar a 3% de gordura, 2,8% de gordura. Mas é muito pior quando você traz crenças limitantes baseadas na ciência. Quando você crê demais no que a ciência te mostrou, e do outro lado você tem uma pessoa que é um servente de pedreiro e vira para você e fala assim, cara, dieta é muito aqui, ó. E a hora que você dobra o joelho e fala assim, vou acreditar nessa pessoa. Ele já fez o que eu estou tentando fazer, eu vou fazer o que ele falar. Mas me dá um exemplo de crença limitante que você tinha com o estudo, que depois na prática você falou, pô, isso aqui é totalmente diferente. Metabolismo de gorduras. Que a gordura só é queimada numa chama de carboidrato. Esse é um jargão da fisiologia do exercício. Que se uma pessoa ficar sem comer carboidrato tantos dias, acontece isso, aquilo outro. Que não pode aumentar a ingesta proteica porque os rins alguma coisa. Que a desidratação causa danos permanentes. E você vai vivenciando tudo isso no bodybuilding. Que se não comer carboidrato não tem força para treinar. E você vai percebendo o quanto tudo isso deve ser, primeiro, relativizado. E depois, mas não menos importante, individualizado. Existem pessoas que têm uma mente de aço. E existem pessoas que têm uma genética única e uma mente de gelatina, que a gente olha e fala assim, oh, meu Deus do céu, tirou o sal ontem, já está passando mal hoje, como é que pode um negócio desse? Por que os estudos não evoluíram então com esse conhecimento? Não tem testes comprovando que não é dessa forma, olha aqui, isso aqui dá certo também. O que acontece? Que bom que você faz esse tipo de pergunta. A ciência, por si só, ela precisa ser pessimista, de maneira tal que ela tem método. E para que o método seja científico, ele tem um rigor. E é exatamente esse rigor de padronização que faz com que muitas vezes a ciência se afaste da aplicabilidade prática. Na área médica, isso é muito bom, porque você tem pesquisa de nível 1, 2, 3 e 4. Quando está chegando no final do nível das pesquisas, aquele fármaco ele é utilizado numa grande ala hospitalar com humanos e você tem alguns dados estatísticos. No esporte, entretanto, isso não é tão verdadeiro, porque você não lida com uma amostra grande. Você tem estudo de caso, ou seja, você sabe muito sobre um indivíduo, e esses estudos, aí você tem um estudo de caso, outro estudo de caso, outro estudo de caso, e você compara todos os estudos de caso, ou seja, todos os atletas que você preparou usando aquela metodologia, e tem o seu viés,
Não é porque você fez lá 5 campeões do Mr. Olympia em diferentes categorias que se eu perguntar para você por que deu certo, você vai dar conta de explicar. Esta foi uma vivência que eu fiz questão de fazer. Tive contato com excelentes treinadores e também com excelentes atletas que se tornaram treinadores. E quando eu perguntava para eles assim, o que foi diferente desse ano para o ano passado que esse atleta fez? Não, mudamos tudo. Mas quando ele fala o que foi mudado, você fala assim, isso não faz diferença nenhuma. Você entende que o que houve foi o inevitável? Foi o tempo de dieta, o tempo de trabalho, a maturidade muscular. São tantas variáveis que não dá para parametrizar tudo isso. Não. Cada caso vai ser um caso. Então, entenda, quando você, por exemplo, compara ciência com filosofia, né? Filosofia é o amor pelo conhecimento. A ciência, hoje, exatamente por ela precisar seguir todo um modus operandi, um protocolo de materiais e métodos, ela acaba que, no final, se afasta do amor pelo conhecimento e se torna o amor pelo materiais e métodos. Você segue tudo conforme a risca, porém o que você achou no final não interessa muito. Né? Eu costumo dizer... Se você achar que pode ser sério, me peça para ligar para o serviço. A Siri do Isso sim, a Siri está atenta aqui no nosso debate. Quer participar. A Siri está atenta ao nosso debate. Mas quando você observa, por exemplo, assim, eu sou professor de fisiologia neuromuscular na pós-graduação. Tudo que é de desempenho, de força, potência, explosão muscular e também hipertrofia para diferentes idades, do adolescente, passando pelo adulto, adulto atleta e os idosos, é comigo. E durante os últimos 23 anos foi isso que eu estudei. Curiosamente, ano após ano, surgem tendências. Para não usar a palavra modinha, vamos chamar de tendências. Tá. E você vai lá, se você quiser saber muito sobre um assunto, você vai lá e vai procurar então um estudo bem controlado, uma revisão sistemática, uma meta-análise. Se surgirem ali dentro daquele estudo umas opiniões que te chamam a atenção, aí você pega aquele artigo exclusivo, aquele artigo original para ler. Ao fazer isso, eu percebia claramente que todos os autores estavam argumentando da mesma forma. Não tinha um que se posicionava, falava assim, entretanto, se você olhar por esse lado, e observava e falava assim, nossa, que pena, né? O meu trabalho mesmo de mestrado, quando eu leio assim, eu falo assim, nossa, sério? O que eu achei não foi absolutamente nada disso, né? O que eu achei deveria ter sido escrito assim, ó, comprovamos que o uso de tal substância junto com medicação anticâncer não faz efeito. Tinha que ter terminado assim. Mas não, surgiu toda uma discussão e tudo mais para agradar uma banca que queria que cumprisse um método. Você confessa que até no seu trabalho, então, você seguiu esse viés. Isso não é uma confissão, isso é uma lamentação. Né? Nós lamentamos que a ciência seja desse jeito. Isso é ruim para a ciência, né? Porque se você não coloca esse viés da banca, aí sim você favorece a ciência. Mais do que isso não é ruim para a ciência. O conhecimento, ele existe para ajudar o homem a evoluir. Então, quando você tem tendências, você não tem conhecimento sendo exposto. Dessa forma, o agente final, que é a comunidade, a sociedade, e dentro desse cenário do coletivo, o individual não está evoluindo. Né? Sim. Então, assim, eu trabalhei em grandes empresas de suplementação, só no Brasil. E eu observava isso claramente na conduta das pessoas, doutores e pós-doutores, mais ego do que conhecimento. Carregava uma mala cheia de informações que quando a gente olhava falava assim, tá aqui ó, o atleta tá aqui. Faz nada do que você disse que dá certo. Percebe que você tem informações que precisavam agora ser peneiradas à luz da filosofia de vida daquele atleta, que ele que é o campeão de verdade. Sim, não, mas ali tem muita bomba. Agora sim tem bomba, mas antes você falava que era o esforço e a dieta, mas agora que você não consegue explicar, agora sim é o esteroide. Poxa, isso tudo é muito difícil, né? Porque na verdade o conhecimento e a lógica do conhecimento ser entregue para algumas pessoas no mundo é que esse conhecimento consiga atingir a humanidade de uma forma que cause um bem maior. Sim, claro. Se não for por essa via, não faz o menor sentido. Tanto isso é verdade que se observarmos o jeito que a musculação começou, então você pega, vamos mudar uma era agora, vamos lá para 1890,
e você pega o Eugene Sandow. Foi quando começou? Começou Começou antes, bem mas antes, o né? boom foi com o Eugene Sandow, porque ele era muito impressionante. 1800. Foi o primeiro 1890. corpo realmente Trabalhado. forte, Não foi o primeiro realmente forte, mas foi o primeiro que criou uma linguagem não verbal Entendi. que conseguia acessar o inconsciente coletivo. Ele, com aquela linguagem primeiro não verbal, símbolo. mostrando o físico, ele conseguiu atingir pessoas. Mulheres paravam para olhar, os homens paravam para ouvi-lo. Então foi uma pessoa que montou na Europa 100 academias. Caraca. É uma pessoa que criou a primeira revista do mundo de muscle and vigor e tal, que, né? E era tão assim que você ia lá nas últimas páginas, tava assim, acabe com ele tendo antebraços poderosos, aí filmava, era um desenho de alguém dando uma gravata na outra, sabe aquelas coisas, misturava um machismo, de superação, um Como que é o nome dele? egocentrismo. Quem foi esse primeiro? Eugene Sandow. Veja, depois vocês busquem na internet para fazer uma coisa bacana, mas existem filmagens preto e branco, né, que foram feitas registrando o Eugene Sandow posando elegantemente seus músculos. Ele já pousava já também? Sim. Que isso, cara. Algumas dessas poses são usadas até hoje. Peito e bíceps de lado aparecem no vídeo, o mais musculoso aparece no vídeo, né? Bíceps de costas aparece no vídeo, não aparece expansão de dorsais, que essa é uma pose que tem menos de um século. Tá? Mas legal, veja, né? E assim, ele fez naquela época o que modernamente o Schwarzenegger fez através do cinema. Ele popularizou de tal forma que quando Thomas Edison criou a CinemaScope, que hoje é o cinema, o Thomas Edison falou assim, eu posso deixar registrado você através de movimentos? E o Sandow falou, como que é isso? Ele falou, não, existe foto, e existe a CinemaScope. E ele foi lá registrando o Eugene Sandow. Não sei se você consegue ver no YouTube os vídeos do Eugene Sandow. Será que ele valorizava as pernas na época assim? Lindo,